Bom, então hoje, finalizando então a nossa avaliação bioquímica, né, de várias funções orgânicas que a gente tem no organismo, hoje a gente vai falar um pouquinho dos marcadores que a gente faz para avaliar a função cardíaca dos pacientes, né, que são principalmente utilizados nos casos das síndromes coronarianas agudas, principalmente. Bom, então, por que é tão importante a gente fazer o diagnóstico precoce, né, doenças cardiovasculares? Essas doenças, elas têm um impacto muito grande na saúde pública, né, sendo que são as principais causas de doença e de morte e mortalidade em todo o mundo. Então, além do causa de mortes, né, de óbitos, elas também causam um importante impacto, né, porque elas contribuem para a incapacidade, né, então são doenças incapacitantes que podem comprometer realmente a vida, né, do paciente, a qualidade de vida do paciente, por conta disso acabam afetando o sistema de saúde, né, no mundo, no Brasil e no mundo inteiro. Então, é a causa de morte, o infarto é a causa de morte mais comum em pacientes acima dos 40 anos de idade, né, principalmente do sexo masculino. E é uma condição que ela é altamente prevenível, né? Então, o diagnóstico em tempo hábil, né, dessa doença, ela, além de ela prevenir possíveis alterações, morbidade, né, altera também, ela previne óbitos, né? Então, vocês percebam a importância do laboratório, né, no diagnóstico, por exemplo, de um infarto agudo do miocárdio, tá? Então, o diagnóstico clínico e laboratorial, ele vai ser muito importante para o prognóstico desse paciente. Bom, mas o que é, então, o infarto agudo de miocárdio? Na verdade, o infarto, ele é a necrose miocárdica que aconteceu por conta de uma falta de suprimento de oxigênio de uma determinada região, né, do coração, do tecido cardíaco, que é o músculo miocárdico. Então, o que é que acontece no infarto? Aqui eu tenho um cortezinho onde a gente pode observar. Então, a gente tem um processo aterosclerótico, que é a formação daquela placa aterosclerótica que foi sendo formada ao longo da vida do paciente, ela não ocorre de um dia para o outro, é uma doença inflamatória crônica, tá? Que vai evoluindo à medida que o paciente ele tem os fatores de risco, né, para a doença, para o ocorrimento da doença, tem a deposição lá do LDL oxidado, tem toda a resposta inflamatória, a presença dos macrófagos espumosos, né, e contribui para a formação daquela lesão, dessa placa, que vai crescendo, então vai gerando um coágulo, até um dia em que há uma instabilidade dessa placa, que pode ter um processo de coagulação, então você forma um trombo, né, um coágulo, e esse coágulo ele pode impedir a passagem do fluxo sanguíneo, que é importante para a vascularização dessa região, né? Então, se você tem um bloqueio da passagem do sangue, você não vai ter o quê? Oxigenação e nutrientes suficientes para essa região lesada. Por que que geralmente vocês já devem ter ouvido falar, por que pessoas mais jovens, geralmente eles têm um infarto, ele é muito mais, geralmente ele é fatal. Por quê? O que é que acontece aqui? Por exemplo, se essa área que foi infartada, indivíduos mais velhos, o que é que acontece? Esse paciente, ao longo da vida, circulações colaterais, elas vão, irrigando, circulações vão sendo produzidas quando você tem pequenas isquemias, né? Porque pessoas mais velhas, elas vão sendo submetidas a pequenos microinfartos, vamos dizer assim. E esses microinfartos, eles vão propiciando o organismo fazer alternativas, caminhos alternativos, né? Há uma neovascularizogênese, né? Uma nova formação de novos vasos, né? Ao redor dessa região que sofreu o infarto. Então, por isso que indivíduos mais jovens, como eles não têm essas circulações colaterais, geralmente os infartos, eles são mais fatais, tá? Então, essa região que ficou comprometida com relação à oxigenação e os nutrientes é a área infartada, né? Então,
A extensão, a depender da extensão desse infarto, né, dessa necrose que aconteceu por falta de suprimento de oxigênio e de nutrientes, vai depender, né, a evolução, o prognóstico do paciente vai depender de qual é a área infartada, né? Se for uma área muito extensa, você perdeu, ele comprometeu aquele tecido cardíaco, então o paciente vai ter uma consequência grave que pode ser o óbito, tá? Então, o infarto, ele tem uma prevalência muito alta, né, na nossa população. Então, a gente tem a associação com a presença da necrose, que é o infarto mesmo, com a angina. A angina é a dor que é anterior à ocorrência da necrose, tá? Então, nem sempre quando há angina, há necrose, tá? Então, para acontecer a necrose de fato, você tem que ter realmente a diminuição, antes de você acontecer a necrose, a dor anterior, que é aquela dor mesmo, a dor torácica, né, com a irradiação do braço, né, vai evoluindo para cima e pode ter a presença de vômito, náusea, né? Geralmente são esses os sintomas do paciente. Assim, além dessa angina, a angina pectoris, né, não necessariamente a presença da angina está associada com a necrose mesmo celular. Mas geralmente, quando você tem a presença de necrose, ela veio anteriormente com essa angina, tá? Mas 20% dos pacientes, eles não têm esses sintomas clássicos, tá? Então, para vocês verem a importância dos exames adicionais, né, para a evolução do paciente. Além disso, 20% também dos exames de eletrocardiograma, né, do paciente infartado não tem evidência de doença, tá? Por isso a importância do laboratório para identificar a presença ou não dessa lesão. Mas sempre que houver a necrose e o infarto, vai haver a modificação dos marcadores bioquímicos, tá? Sempre. Bom, mas quem são esses biomarcadores de função cardíaca? A gente sempre falou aqui, desde o primeiro dia da aula de bioquímica clínica, que esses marcadores, o que são esses biomarcadores? São marcadores celulares, são enzimas, são moléculas, são proteínas, né, são lipídios, que a gente utiliza como marcadores que já são endógenos, que são produzidos pelo próprio organismo, por algum tipo celular, e que estão associados com alguma função, né, ou alteração patológica, né, e que a gente pode medir no laboratório e pode estar associado com alguma disfunção orgânica. Então, no caso da função cardíaca, são biomarcadores para a função cardíaca, né? E para que eles servem? Para avaliar os estados biológicos normais a patológicos, né? Como a gente falou aqui ao longo do semestre. Então, eles servem, além do diagnóstico, eles também servem para a gente estratificar o grau da doença, né? Se é uma doença que é um estágio, né? Avaliar o prognóstico, a avaliação de tratamento, enfim, né? Eles são muito importantes, principalmente quando a gente avalia o painel, né? Vários tipos de marcadores que vão dar uma ideia, o quadro geral daquele paciente. No quadro dos marcadores para a função cardíaca, a gente tem um vasto número de marcadores que são utilizados para avaliar esse paciente que tem ali sintoma clínico, que tem aqueles sinais clínicos de infarto agudo do miocárdio. A gente tem principalmente os que mais são utilizados hoje, assim que o paciente tem sintoma, procurou emergência no hospital, faz o exame de imagem, o exame eletrocardiograma, e aí faz-se já a solicitação do soro, né, do paciente para medida das creatinoquinases, principalmente a CK total e a CK-MB, a gente vai falar um pouquinho delas, as troponinas e a mioglobina, tá? Os mais utilizados hoje para a gente classificar esse paciente, diagnosticar como sendo ou não portador do infarto, tá? Esses outros marcadores são marcadores adicionais, a gente vai falar depois um pouquinho deles, para que servem. Então, aqui só um pouquinho da história, né, como foi que ocorreu essa evolução em termos de marcadores da função cardíaca. Então, vocês percebam que a partir de 1954, o primeiro marcador que foi utilizado para a gente diagnosticar o paciente com infarto agudo do miocárdio foi a transglutaminase oxalacética, né, que é a TGO ou AST. Vocês se lembram quando eu falei um pouquinho da função hepática? Esse marcador, eu falei que esse marcador é uma enzima promíscua.
Por que ela é enzima promíscua? Porque ela está presente em vários tecidos ao mesmo tempo, né? Então, ela está presente no tecido hepático, no tecido cardíaco, no tecido musculoesquelético. Então, a distribuição dessa enzima ela é bastante ampla. Então, se você tem uma alteração cardíaca, você tem um aumento da ST. Mas se você tem uma alteração musculoesquelética, também você vai ter. Se você tem uma alteração pancreática, também aumenta a TGO. Se você tem uma hemólise dos eritrócitos, também tem aumento de TGO. Então, é uma enzima que ela não é específica. Tá? Depois da TGO, outro marcador foi utilizado para investigar a presença do infarto, que foi as lactato desidrogenases. A gente vai falar um pouquinho delas, mas só para adiantar, ela é uma enzima que participa do processo de produção de energia dentro da célula, né, de metabolismo energético. É muito importante, principalmente para as hemácias, né, já que as hemácias elas não têm núcleo, né, o processo de obtenção de energia ela se dá de forma anaeróbica, então a importância da LDH, dessa enzima, ela é essencial dentro do metabolismo eritrocitário. Então, vocês percebam que alterações de hemólise aumentam bastante a LDH, mas alteração da função cardíaca, alteração de pancreática, alteração muscular. Então, também é uma enzima que não é nada específica, apesar de que existem isoformas, que são primas irmãs, vamos dizer assim. São irmãs, né, um grupo de enzimas que tem características, né, cada uma delas está associada com um órgão diferente. Mas a gente não consegue medir de maneira efetiva as isoformas no laboratório. Então, de maneira geral, a gente só consegue medir a LDH total. Então, se eu meço a LDH total, eu não tenho como saber se esse aumento da LDH foi realmente por conta da função cardíaca prejudicada ou não. Então, com a evolução dos anos, foram surgindo outros marcadores mais específicos para a função cardíaca e que vão me auxiliar de maneira mais efetiva para saber se realmente o paciente está cursando ou não com infarto, que é o que eu quero saber. O paciente está com sintoma de infarto, eu quero saber se realmente o médico fez o eletrocardiograma, mas somente com esse exame não está dando para saber se o paciente tem ou não infarto. Eu quero tirar a dúvida. Então, eu preciso saber de um marcador no sangue para saber se realmente ele tem infarto. Então, a partir de 1960, outras enzimas surgiram, foram as creatinoquinases, tá? São um grupo de enzimas que estão associadas com o metabolismo energético da contração muscular, então são enzimas associadas com a creatinina, né, com a creatinina quinase. São enzimas que estão associadas lá com o processo de manutenção do processo de contração muscular. Então, também são um grupo de enzimas com isoformas diferentes, que são tipos diferentes de enzimas, né? E cada uma delas está prioritariamente presente em um determinado tipo de tecido muscular. Aí sim você consegue diferenciar o tipo específico de isoforma está associado, por exemplo, ao tecido cardíaco, o tecido muscular esquelético, o tecido cerebral. A gente vai falar um pouquinho delas daqui a pouquinho. A CKMB, que a gente também vai falar. Depois surgiu a mioglobina, CKMB massa e as troponinas, que são os marcadores mais top, vamos dizer assim, mais top de linha que a gente tem hoje para identificar quadros de síndromes coronarianas agudas, que é o caso do infarto. Tá? Então, vocês percebam que a evolução desses marcadores, eles vieram no sentido de melhorar a sensibilidade e a especificidade desse marcador. O que é isso? As troponinas é o exemplo que eu tenho melhor para eu exemplificar isso com relação à sensibilidade e especificidade. O que é isso? Então, as troponinas, principalmente a fração, porque também as troponinas são um grupo de proteínas de isoformas, tem a fração T, a fração I e a função C, né? São um grupo de isoformas que estão associadas também com o processo de contração muscular, tá? Elas fazem parte das enzimas que fazem a contração muscular acontecer, tá? Estão associadas lá com os microfilamentos, né, de actina, miosina, e que vão estar associados com o processo de contração muscular. Sendo que essas duas frações estão muito associadas com o tecido cardíaco.
Então, uma elevação pequena, né, na concentração dessas isoformas, né, das troponinas no sangue, é suficiente para eu classificar o paciente como tendo ou não infarto. Então, isso daí é o que eu chamo de sensibilidade. Então, pequeno aumento na concentração sérica desses dois marcadores, eu já consigo classificar esse paciente como portador do infarto, né? Porque a concentração dessas substâncias, ela aumenta de maneira muito elevada no sangue quando o paciente tem um infarto, por exemplo. Então, a sensibilidade é muito boa desse marcador, além dele ser específico do tecido cardíaco, diferentemente, por exemplo, da TGO, que não é nada específico, né? É uma enzima totalmente promíscua que está presente em vários tecidos ao mesmo tempo. Então, o aumento da TGO não está associado somente a um prejuízo da função cardíaca. Pode ser uma alteração hepática, pode ser uma alteração em outro órgão que não o coração. Tá? Então, uma coisa importante é, existe a sensibilidade e a especificidade da própria técnica, né? Que você tem diferentes metodologias no laboratório para permitir você dosar, por exemplo, a propanina, o ACK, ACK total, a LDH, tá? Então, as técnicas que a gente tem no laboratório, certamente vocês já ouviram falar aí, está muito na moda, principalmente por conta dos testes que a gente tem para detectar o COVID, né? Então, vocês devem ter já ouvido falar ou leram, né, alguma coisa sobre isso com relação aos testes imunodiagnósticos que a gente tem hoje, esses testes imunocromatográficos, que são os testes rápidos que a gente faz para saber se a gente tem anticorpos IgG ou IgM contra o COVID, né, contra o coronavírus 2019, né, esse novo coronavírus. Então, devem ter ouvido falar que esses testes que a gente tem de imunocromatografia, a sensibilidade não é tão boa, né? Ela chega a ser de 70%. E essa questão da sensibilidade é porque, às vezes, não necessariamente apenas o valor preditivo positivo é de 70%. O que isso quer dizer? Que existe 30% de chance de ter um falso negativo, né? Quer dizer que pode ser que o paciente tenha realmente anticorpos positivos, né? Ele realmente tenha sido exposto ao vírus, mas por conta da sensibilidade da técnica, não consegue detectar esses níveis abaixo daquele limiar que é necessário para a técnica conseguir detectar naquela amostra. Então, essa é a sensibilidade da própria técnica, né? E a especificidade é a capacidade que essa técnica tem de identificar especificamente se é realmente aquele marcador. Já com relação à sensibilidade e especificidade diagnóstica, né, com relação ao próprio marcador, se ele realmente é bom, como eu falei, o exemplo da troponina, que ele é um marcador que eu posso ter posso exemplificá-lo com um marcador de alta sensibilidade e de alta especificidade. E volto a chamar a atenção de vocês que não existe nenhum marcador 100% sensível nem 100% específico, né? Ele pode chegar aí no máximo a 90, 80 e poucos, 90 e poucos por cento de sensibilidade e especificidade, mas nunca chega a 100%, né? No máximo, a gente chega próximo aos 90%, mas nunca acima disso, tá? É muito difícil a gente ter um marcador perfeito, né, que seria o ideal, né? E, na verdade, o sonho de qualquer analista clínico é a gente chegar um dia a ter um marcador que tenha 100% de especificidade e sensibilidade, tá? Bem, isso aqui a gente já falou um pouquinho com relação à especificidade e sensibilidade do diagnóstico, né, do marcador diagnóstico, a gente precisa que ele tenha elevado nível de sensibilidade e especificidade, então ele precisa ser liberado, eu dei o exemplo da troponina, né, então ele tem que ser liberado rapidamente para a gente detectar no sangue, como é o caso das troponinas. É importante que ele tenha correlação com um grau de extensão da doença. Por exemplo, quanto maior a concentração de troponina, maior a lesão, tá? E um longo tempo de meia-vida, ou seja, ele vai permanecer por mais tempo lá no sangue, né? A gente vai ver por que isso é importante. Lá depois, quando a gente avaliar o gráfico de evolução no infarto agudo do miocárdio. Com relação à sensibilidade e especificidade analítica, a técnica ela tem que ser sensível, específica, barata, né, de fácil execução e rápida, né? Como é o caso dos testes que a gente tem aí, os testes rápidos, né, para o COVID.
Mas nem sempre é possível o teste ser sensível e específico ser barato. Por exemplo, o teste de biologia molecular, né? É o padrão ouro para a gente diagnosticar a presença da Covid-19, mas ela não é nem barata e nem de fácil execução. Mas é o padrão ouro, né? É a técnica top que a gente tem hoje, porque tem a melhor sensibilidade e especificidade do que um teste imunológico, imunocromatográfico, tá? Bom, então aqui eu tenho um panorama geral dos biomarcadores que são utilizados para avaliar, tá? Os marcadores que a gente tem para diagnosticar o paciente com síndrome da coronariana aguda, o que é isso? O paciente está lá com sintomas de infarto, com sintoma de um AVC isquêmico, tá? Então, você tem uma síndrome coronariana aguda. Então, o paciente está com angina pectoris, está com aquela dor torácica e tem todos os sintomas clássicos de infarto, né? Então, quais os exames que o médico vai solicitar, principalmente, que são mais utilizados hoje em dia para o diagnóstico, avaliação e monitorização desse paciente? CK total, que a gente abrevia como CK, o CKMB, que é a fração relacionada ao coração, tá? As troponinas e as mioglobinas. Então, esses seriam os principais que a gente tem hoje. Os principais marcadores miocárdicos que a gente tem hoje, né? A função miocárdica, tá? Uma síndrome coronariana aguda. Os marcadores adicionais que não necessariamente estão associados com o diagnóstico da síndrome coronariana aguda, a gente tem o BNP e o ProBNP, que na verdade são para avaliar a função cardíaca, não necessariamente com a síndrome coronariana aguda, tá? E a PCR, que a gente vai falar um pouquinho depois. O que é, né? Que é a proteína de fase aguda, que é produzida pelo fígado, que está associado com risco cardíaco. É mais em relação a fator de risco para o desenvolvimento futuro de doença, né, de infarto. Os marcadores cardíacos que antigamente eram mais utilizados, né, que a gente chama de marcadores mais ultrapassados, que como eu falei, a TGO, que era antigamente, ela era utilizada para avaliar a função cardíaca, mas como ela é muito promíscua, ela está presente em vários tecidos ao mesmo tempo, ela não é mais utilizada hoje para diagnosticar a função cardíaca, né, a síndrome coronariana aguda. E a lactato desidrogenase é a mesma coisa. Porém, como vocês sabem, né, a gente tem sistema público que nem sempre há disponibilidade do que é mais, do que é melhor, né, do que as técnicas que são melhores, né, para a gente diagnosticar, por exemplo, nem sempre o laboratório hospitalar, ou emergência, vai ter, por exemplo, a troponina. É um exame mais caro, né, envolve um tipo de tecnologia que ela é mais recente, né? Esse é um tipo de tecnologia mais cara, então são exames mais caros que nem sempre todos os serviços de saúde têm. Mas, hoje em dia, CK e CKMB é bem mais comum, tá? Então, geralmente, todo serviço de saúde, mesmo público, vai ter a possibilidade de você medir o CKMB do paciente, tá? A troponina realmente é mais difícil, mas o CK é mais fácil. Então, nessa situação, se não tiver direito nenhum desses marcadores, aí sim a gente pode medir o AST e a lactato desidrogenase para avaliar esse paciente, né? E outros exames para complementar o diagnóstico é a gasometria para avaliar a função geral, né? Como está o pH do paciente, os eletrólitos, o próprio hemograma, né? Tudo isso aí vai complementar ao estado geral do paciente. Bom, vamos falar um pouquinho agora de cada um desses marcadores. As creatinoquinases são um grupo de enzimas, tá, que estão associados lá com o processo de contração muscular. Então, vocês se lembram quando a gente falou sobre a creatinina, né, que ela é um produto da atividade da creatina, né, da creatina fosfato, que é como a gente consegue armazenar a energia que vai ser necessária para o processo de contração muscular. Então, a creatinoquinase, ela atua sobre a creatina, né, sobre a fosfocreatina, para acontecer o processo de contração muscular. Então, são enzimas que são essenciais para o processo de contração muscular.
Então, vocês percebam, já que ela é necessária para o processo de contração muscular, essa enzima ela está presente em todo o tecido muscular. Seja no tecido muscular esquelético, esquelético cardíaco, estriado cardíaco, liso, né? Qualquer tipo de tecido muscular, ela vai estar presente. Só que ela tem uma característica, né? São um grupo de enzimas semelhantes. Isso a gente chama de isoformas. Tá? Em cada isoforma dessa enzima, então, são um grupo de proteínas que têm a mesma função. Então, a creatinoquinase que está presente no cérebro e no pulmão, a gente chama de CKBB. A creatinoquinase que está presente no músculo cardíaco, a gente chama de CKMB. E a isoforma de CK, que está presente no músculo esquelético, a gente chama de CKMM, tá? Então, a depender do tipo de órgão em que está presente, a gente vai ter um nome específico para elas, né? Tem uma característicazinha que difere entre um e outro. Então, elas são como se fossem primas irmãs, tá? Elas fazem parte da mesma família, mas elas não são exatamente iguais, tá? Então, a gente consegue, no laboratório, medir especificamente essa isoenzima, né? Através das técnicas que a gente tem hoje. Então, se a gente consegue medir a CK total e a fração, por exemplo, do músculo cardíaco, que é a CKMB, a gente tem como saber se o paciente está, por exemplo, com infarto, né? Se ele está manifestando infarto naquele momento. Então, qualquer lesão que a gente tenha a nível desses órgãos, você vai ter um aumento sérico na presença dessas isoformas. E aí a gente pode medir, por exemplo, no laboratório. Então, se o paciente está tendo infarto, a partir da quarta hora do início dos sintomas, ele vai ter elevação sérica nos níveis da CK-MB. E aí você pode medir no laboratório e acompanhar a evolução desse paciente. Se o paciente tem, por exemplo, um trauma muscular, né, quem gosta de crossfit, né, ou que gosta de atividades extenuantes, né, atividades físicas extenuantes, geralmente os indivíduos que fazem atividades muito extenuantes, né, atividade física bastante intensa, esses indivíduos podem ter um aumento, né, da atividade dessa CKMM, por exemplo, e você acaba aumentando CK total e CKMM, tá? Por conta mesmo dessa atividade extenuante do músculo esquelético. Então, a CKMB, como ela é a fração que está confinada lá exclusivamente no tecido cardíaco, quando você tem uma necrose miocárdica, no caso do infarto, o paciente vai ter elevação sérica dos níveis da CKMB, tá? Então, como o paciente começa a sentir a dor do infarto, né, a angina pectoris, então, a partir da quarta hora que ele começou a sentir, há uma elevação sérica desse marcador. A atividade da enzima, ela começa a aumentar a partir da quarta hora, da quarta à sexta hora do início dos sintomas, sendo que o pico acontece em torno das 18 horas, e ela começa a cair a partir a partir do quarto, a partir das 48 horas, né? A partir do terceiro dia, mais ou menos. E aí ela tende a cair, tá? A técnica mais antiga, como a gente vai ver quando a gente fazer a prática, né, as práticas de bioquímica, vocês vão ver que as técnicas que a gente tem hoje, basicamente, para a gente identificar a presença de uma enzima, é diferente. Quando a gente detecta uma proteína, é diferente quando a gente detecta a enzima. Porque a maioria dos métodos que a gente tem para identificar a presença da enzima, a gente não mede a enzima em si. A gente mede a atividade da enzima sobre o seu substrato. O que é que a enzima faz? Ela aumenta, né, ela faz a catálise, ou seja, aumenta a transformação de um substrato em um produto. Né? Ela aumenta a formação desse produto. É isso que a enzima faz. Né? Ela aumenta a reação. Né? Então, a presença dessa enzima, ela vai aumentar aquela formação do produto. Então, é dessa maneira que no laboratório a gente identifica a presença dessa enzima. A gente mede, vocês vão perceber que a unidade da enzima, a gente chama de unidades internacionais por ml, unidades internacional por litro.
né? Porque é a atividade da enzima que a gente mediu. Mas hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente consegue já medir, né, a massa da CKMB. Então, a gente chama de CKMB massa, tá? Então, esse tipo de técnica nem todo laboratório tem, né? Em laboratórios mais modernos, né, que tem mais dinheiro, conseguem medir a CKMB massa, é muito melhor, né, muito mais específica, porque ela começa a aumentar a partir das 3 horas do início dos sintomas. Então, ela acaba sendo um pouco mais precoce, tá? Então, ela começa a CKMB massa, começa a se elevar a partir da terceira até a sexta hora do início dos sintomas e começa a voltar ao normal, o pico entre 16 e 24 e retorna em 48 horas, tá? Existe ainda um tipo diferente de creatinoquinases, que são as creatinoquinases mitocondriais e as macrocecases. O que é isso? No laboratório, isso nunca ninguém me ensinou, mas é uma coisa bastante interessante. E às vezes, quando você começa a trabalhar, né, na rotina do dia a dia, você se depara com situação dessa e você não sabe como proceder. Então, por exemplo, as creatinoquinases é o total. A CK total, e dentro da CK total você vai ter a CKMB, né? Então, às vezes, quando você dosa a CKMB, o normal é que a CKMB ela não deve ultrapassar 20% da CK total, né? Ela não pode representar 20% da CK total, mas às vezes o valor da CKMB está maior do que a CK total. Aí você pensa, como é que pode? Como é que a CK fração está maior do que a total, está muito próxima do valor total? Isso daqui está muito associado à presença da macro CK, né? E o que é essa macro CK? Na verdade, é uma combinação de estruturas macromoléculas que são formadas por conta de, na verdade, ser um falso aumento da CKMB. Né? O que é isso? A presença dessas macro-CKs estão associadas com imunoglobulinas, anticorpos mesmo, do tipo IgG ou IgA, que pode estar associado, né, com a CK-BB ou a CK-MM. Tá? E aí, quando você tem a presença desses imunocomplexos, eles acabam sendo medidos como se fosse, a CKMB. Mas não é a CKMB. É um imunocomplexo que é gerado, né? Então, além desse imunocomplexo, a gente pode ter também a macro-CK do tipo 2, que é um conjunto, um complexo de CKs mitocondriais juntas, que aí elas podem medir falsamente como se fosse a CKMB. E a presença desses dois tipos de CK aqui, de macro-CKs, pode dar um falso positivo. E aí, o que a gente pode fazer? Isso aqui é muito comum, por exemplo, em neoplasias, né, em pacientes que têm alguma alteração autoimune, e aí pode ter a ocorrência desse tipo de situação. E o que a gente faz? Facinho, a gente vai no laboratório e faz o quê? Mede esse valor da CKMB com a presença na macro-CK, e aí a gente submete o soro do paciente. Então, aqui só falando na presença, quando a gente suspeitar, né, desse falso positivo, quando a medida da atividade da CKMB exceder em 20% da atividade da CK total, a gente faz o quê, então, para isso? Coloca a amostra do soro no banho-maria durante 20 minutos a 45 graus, ou então 56 a 10 minutos por 56 graus Celsius, aquece rapidinho. Quando a gente aquece, a gente desfaz, né, o imunocomplexo formado entre as CKs e a imunoglobulina, ou as CKs mitocondriais, e a gente dosa novamente no aparelho, passa de novo e calcula novamente a CKMB. E a gente tem o valor real da CKMB vai ser a CKMB inicial menos a CKMB depois que fez o aquecimento do soro, tá? Aí sim você tem um valor real da CKMB. É facinho de fazer isso no laboratório. Bom, então, quais situações a gente vai ter aumento das creatinoquinases? Alterações são muito mais comuns, né, no processo de lesão músculo-esquelética, músculo-cardíaca, né? Geralmente são essas situações. Exercícios extenuantes, rabdomiólise, miocardites, infarto, distrofia muscular, né? Situações em que você tem comprometimento de alguma lesão muscular.
E que situações podem cursar com a diminuição dessas creatininases? É muito mais raro, mas pode acontecer. Por exemplo, quando você tem comprometimento hepático importante, que a pessoa já não tem, por exemplo, a síntese dessas enzimas, que ocorre principalmente lá a nível hepático. Má desnutrição, né? O paciente que tem uma disfunção do tecido musculoesquelético, né? Pessoas que têm distrofia muscular, né? Raquitismo, enfim. Bom, então, além das creatinoquinases, a gente tem as mioglobinas, que são um grupo de proteínas, né, globinas, que são proteínas que transportam oxigênio. Então, essas proteínas, elas são essenciais para o processo de contração muscular, esquelético e cardíaco, tá? Então, é a maneira que esses sistemas, né, que esses músculos, eles têm de armazenar oxigênio para o processo de contração muscular, tá? Então, é através dessas mioglobinas. Então, quando há, por exemplo, quando há a necrose miocárdica, por exemplo, imediatamente essa mioglobina é liberada no sangue. Então, logo que o paciente tem um infarto, ele começa a sentir a dor do infarto, né? E você começa a ter a necrose do tecido, uma hora o paciente já tem aumento sérico das mioglobinas. Então, é o marcador mais precoce, né, do infarto, tá? Então, ele começa a aumentar rapidamente, mas logo na sexta a 9 horas depois já começa a normalizar, tá? O pico é entre 6 e 9 horas e normaliza depois de 12 horas. Então, vocês percebam que geralmente o paciente, quando tem sintoma de infarto, a maioria dos pacientes, como eles são do sexo masculino, né? Sempre os homens demoram muito mais para procurar o médico do que as mulheres. Então, o paciente só procura quando ele já está morrendo mesmo. Então, depois de várias horas que ele está sentindo a dor do infarto, ele está com aquela angina, ele demora a procurar o médico. Então, geralmente o paciente já procura depois de 6 horas, né, de evolução da doença. Então, nesse momento, depois das 6 horas, 9 horas, a mioglobina já não é o marcador ideal, né? Por isso que a história clínica do paciente é tão importante, né? E vocês vão ver daqui a pouco, quando eu vou mostrar o gráfico de evolução desses marcadores, e por que a gente tem que medir vários marcadores para a gente avaliar o grau de extinção e a avaliação a longo prazo desse paciente. Então, essas proteínas vão estar aumentadas tanto no infarto quanto outras lesões nos tecidos musculares, tá? Mas elas são muito importantes para avaliar um paciente com infarto, principalmente nas primeiras horas. Então, como eu falei, é um marcador precoce, né, de necrose miocárdica. Então, ela antecede até o valor da CKMB, ela começa a aumentar antes da CKMB, mas não é específica do músculo esquelético. Já as troponinas, são marcadores mais recentes, né, que foram sendo utilizados para identificar a ocorrência de síndrome coronariana aguda. Então, são filamentos finos que estão associados ao processo de contração muscular, estão associados com os filamentos de actina e miosina. Então, são complexos de 3 polipeptídeos, que é o polipeptídeo C, o I e o T, sendo que o I e o T, eles são mais específicos da função cardíaca, tá? Então, eles começam a aumentar no sangue a partir entre a quarta e a oitava hora do início dos sintomas do infarto, e atinge um pico em cerca de 36 a 72 horas. Então, vocês percebam que ele é o marcador mais prolongado, né? Vocês lembram quando eu falei quando o marcador ele é melhor em relação à sensibilidade, porque ele permanece, a meia-vida dele é mais longa. Então, ele permanece alto por mais tempo. Então, isso é melhor, né, para o diagnóstico do paciente, porque nem sempre o paciente ele vai procurar o serviço médico logo no início, né, do sintoma. Ele pode deixar para procurar depois de um dia, né, de evolução da doença. E aí, quando você tem um marcador tipo a troponina, é um marcador que permite você avaliar, ó, 5 a 14 dias, começa a cair após 5 a 14 dias do início do infarto. Ah, então, ele é ideal para você acompanhar a evolução do paciente. E, geralmente, ele aumenta, ó, 40 vezes o valor normal dele. Então, por isso que ele é tão sensível,
Tá? Ele aumenta demais quando o paciente tem a presença da lesão miocárdica. Então, como eu falei, é raro você ter um paciente que tem uma troponina maior do que 0,1 nanogramas em indivíduo saudável. Então, realmente, ele é específico para lesão miocárdica. Só que tem uma questão, tem uma interferência importante, que é a presença da fibrina. É uma das perguntas lá da disciplina PEAD, vocês se lembram? Que eu perguntei lá naquele questionário da V1 quais os principais interferentes, né, pré-analíticos das amostras de soro. Principal, além da hemólise, é a fibrina. Né? A fibrina que ela é gerada, né, já no processo mesmo da coagulação, né? A fibrina, ela é a parte final do coágulo, né? De formação do coágulo. Então, quando você tem um processo de coagulação que não acontece de maneira adequada, quando, por exemplo, a gente faz a centrifugação antes de meia hora que foi realizada a coleta, né? Geralmente em torno de meia hora, você já teve a retração do coágulo. Então, se você não respeita esse limite, geralmente você tem excesso de fibrina. E esse excesso de fibrina, que é a fibrina, ela é como se fosse um material mesmo, parecendo um gel, né? E esse gel pode interferir no resultado do falso positivo. Então, ele acaba aumentando a determinação da troponina. Então, você, ao invés do paciente, na verdade, você acaba aumentando o valor de troponina nesse paciente, dando um resultado falso positivo, tá? Por isso que é um fator interferente importante, né? Um dos porquê a fibrina é um fator interferente, um fator pré-analítico bem importante. Então, vocês percebam que o valor é bem pequeno. O valor normal das troponinas séricas é 1 nanograma para a fração I e 0,1 nanograma por ml de soro a fração T. Então, vocês percebam que uma elevação pequena no sangue já está associado com um evento. Tá? Então, as técnicas que a gente tem hoje esse teste imunocromatográfico, que é um teste, né, de imunodiagnóstico, mas que, por conta de ser um marcador bem sensível, você acaba sendo, apesar de ser um teste imunocromatográfico que não é ideal, né, não é o melhor tipo de técnica para a gente, não é a melhor técnica, né, a técnica mais sensível do mundo, mas como o próprio marcador ele é sensível específico, você acaba tendo grandes resultados com esse tipo de técnica. Sim, então, como eu falei, a sugestão é sempre dosar a fração T e a fração I e a CKMB, né, com os marcadores, e também, se houver a possibilidade, trocar a atividade da CKMB pela CKMB massa, mas nem sempre é possível, né? Nem todo laboratório tem bala na agulha, né, para ter esse tipo de técnica no laboratório. Então, as vantagens em relação às troponinas com relação à CKMB, a questão da especificidade, a questão da habilidade da troponina detectar lesões miocárdicas menores. Então, qualquer lesão miocárdica já tem um aumento expressivo da concentração sérica das troponinas, tá? Que às vezes não consegue detectar com a CKMB. Então, ele é bem mais sensível até do que a CKMB massa. Então, o marcador top são as troponinas, tá? E a lactato desidrogenase, ou desidrogenase láctica, como eu falei, quando não tem jeito, se não tiver a opção mesmo, nem das troponinas, nem da CK, nem CKMB, se houver a possibilidade de dosar a lactato desidrogenase, pode utilizar. Tá? É uma enzima que é utilizada no metabolismo dos lipídios e pode ser encontrada em vários tecidos. Né? A gente tem 5 enzimas, 5 isoformas, que é a tipo 1 até a 5. Antigamente, quando essa enzima era utilizada para avaliação da presença, né, diagnóstico de infarto, ela geralmente era utilizada, então ela começava a se elevar em torno de 36 a 48 horas do início do infarto, só que ela se torna alterada mais longamente, de 4 a 7 dias ela ainda permanece aumentada, só que ele é um marcador tardio, né? Ela só começa a se elevar a partir da 36ª hora. Então, mas ela está aumentada no infarto,
quando você tem câncer, anemias hemolíticas, porque elas estão presentes nos eritrócitos, por conta disso também na anemia megaloblástica, acaba tendo aumento da LDH, infarto do pulmonar, porque ela também está presente no pulmão, hepatite, alcoolismo, choque, hipóxia, né? Em várias situações, leva-se a lactato desidrogenase. Aqui os valores de referência. Vocês percebam que o valor em recém-nascidos até 2 anos é maior, né? Por conta do metabolismo eritrocitário está mais aumentado, tá? Então, ele não é específico, né, da doença cardíaca, mas pode ser utilizada porque, na verdade, a gente tem a distribuição das isoenzimas em alguns órgãos. Por exemplo, a lactato desidrogenase tipo 1, ela está presente no miocárdio, nos eritrócitos e nos rins. Já do tipo 2, está presente no miocárdio e nos eritrócitos. Só que, assim, hoje em dia, a gente não tem técnica nos laboratórios que fazem a determinação da isoenzima somente, né? Não tem técnica específica para dosar a isoenzima tipo 1, tipo 2, a gente faz a lactato desidrogenase total. Então, se a gente faz a total, a gente não tem como indicar se aquela lactato desidrogenase, se essa enzima é de origem miocárdica, se é de origem hepática, se é de origem eritrocitária, se é origem pancreática, né? Enfim. Só para vocês saberem que ela pode ser utilizada, que ela antigamente era um dos únicos marcadores que existiam para a gente avaliar a função cardíaca. E hoje em dia a gente ainda tem esses marcadores adicionais que são, na verdade, não são utilizados para diagnosticar a síndrome coronariana aguda. Eles servem para avaliar o pós-tratamento ou para avaliar a ocorrência futura, né, de eventos coronarianos, de uma oclusão, por exemplo. Ou seja, é preventivo, né? São os marcadores da degradação da fibrina, né? Os dedímeros, principalmente. Então, esses tipos de marcador aqui, que a gente chama de marcadores point of care, que é o ponto de cuidado, que eles são feitos lá na ponta, né? Frente a frente do paciente, que são esses testes que eles vão, na verdade, são estratégias que você faz, né? Como um teste mais simples, você utiliza essa maquininha que você pode levá-la até o leito, né, do paciente e faz a medida lá mesmo. A gente chama isso de point of care, né? É um marcador exclusivo de degradação da fibrina. Então, você faz a exclusão de trombose fenosa, né, que pode acontecer aumento também desses dedímeros. Então, na verdade, eles são utilizados para avaliar o risco futuro, né, de novos infartos, tá? Sugerindo, né, que está havendo uma ativação do sistema fibrinolítico. Então, vocês viram que o dedímero também é utilizado, por exemplo, para avaliar a presença de complicações, né, da infecção pelo COVID. Na verdade, quando você tem uma suspeita, né, de oclusão, uma coagulação disseminada, né, de presença de aumento de trombose, né, arterial, aí você faz a medida desses dedímeros para confirmar essa suspeita. Então, ele é marcador precoce, né, diagnóstico, antes de ocorrer o infarto em si, tá? Então, geralmente é detectado 1 hora após a formação do trombo e ele permanece elevado em torno de 7 dias. Então, quanto maior o coágulo, maior é o nível, né, a concentração desses dedímeros, tá? E coágulos muito pequenos, embora seja potencialmente danoso para o paciente, geralmente ele não é sensível o suficiente, a técnica não é sensível o suficiente para perceber essas pequenas alterações. Bom, aqui só para mostrar para vocês como é a cinética desses biomarcadores cardíacos. Então, aqui a gente tem embaixo, ó, a quantidade de dias do início dos sintomas. Então, aqui, a primeira hora até 24 horas. Vocês percebam que a partir do primeiro dia até o 14º dia, então, o primeiro marcador a aparecer no sangue, depois que o paciente começou a ter os sintomas da síndrome coronariana aguda. Então, aqui a gente tem na ordenada
a quantidade de vezes o limite de referência, né, o limite de normalidade no sangue. Então, vocês percebam que o primeiro marcador a aumentar progressivamente a partir da primeira hora é quem? A mioglobina, tá? Então, é o marcador mais precoce. Então, se o paciente ele procura o serviço médico imediatamente, logo que ele sente os sintomas da um infarto, por exemplo, o médico já pode solicitar a mioglobina para avaliar a evolução se realmente confirmar a suspeita diagnóstica, né? Então, após o aumento da mioglobina, né, o segundo marcador começa a aumentar são as troponinas, né? A gente vê aqui em vermelho a troponina, principalmente a fração I, é seguida depois pela fração T. Então, vocês percebam que depois da mioglobina, ela começa a aumentar imediatamente, várias vezes o limite de normalidade, ó, vai até 5,5 vezes acima do valor de referência, até cerca de, sei lá, até a sexta hora, mais ou menos. Enquanto que as troponinas também seguem esse mesmo padrão, ó. Elas começam a se elevar, aqui em torno da 12 horas, até menos que isso, né, 6 a 8 horas, você tem uma elevação pico realmente das troponinas, né, uma maior concentração sérica. Enquanto que as CKs, elas começam a aumentar a partir da quarta hora, principalmente quando você mede a atividade da CK, né? Começa a aumentar, que é a partir da quarta hora, e ela tem, a CK total, ela tende a se estender um período maior do que a CK-MB, né? Que ela começa a aumentar, mas vocês percebam que a CK-MB não aumenta tanto. Ela só aumenta cerca de 2 vezes o limite superior de normalidade. Elas começam a diminuir, ó, a partir do segundo dia você já tem uma diminuição normal, né, níveis normais de CK. Enquanto que as troponinas, elas permanecem elevadas, ó, a troponina do tipo T, ela permanece até 12 dias de elevação dos sintomas, né, de começo dos sintomas. Então, vocês percebam que o paciente, ele vai cursar com esse nível aumentado de troponina, né. Se o paciente, por exemplo, ele não foi diagnosticado aqui, você consegue medir e saber que realmente teve um infarto, né? Olha que uma coisa característica da lactato desidrogenase, ela começa mais tardiamente, só que ela também se estende, né? Junto com as troponinas, elas tendem a ficar elevadas por mais tempo no sangue, enquanto que as creatininas, elas logo elas voltam ao normal. Então, logo que o paciente tem sintoma, gente, porque não sei se vocês já tiveram contato, né, com a situação de um paciente com infarto. Então, logo que o paciente tem suspeita clínica de infarto, ele é internado. Então, tem os exames de imagem, né, faz o eletrocardiograma e sempre faz a medida no sangue dos marcadores cardíacos, né? Então, primeiro faz a cada 4 horas, depois a cada 6 horas, depois a 8 horas, 24 horas, 12 horas, até perceber, porque assim, é muito comum o paciente que teve infarto, ele ter um reinfarto, né? Então, com 12 horas, com 24, então o paciente ele realmente tem que, porque faz logo a terapia antifibrinolítica, né? A terapia fibrinolítica para retirar o coágulo, a depender da extensão do grau da doença, né, da lesão. Se for ainda possível, né, utilizar esse tipo de medicamento fibrinolítico, e aí avalia o quadro clínico do paciente através desses marcadores, né? Então, sempre faz a medida desse painel de marcadores cardíacos, né? A hemoglobina não, que só faz lá no início, né? Se o paciente chegou logo no início do sintoma, mede a mioglobina. Se não, não precisa mais. E aí você faz sempre a medida do CK total, CK-MB, das troponinas, tá? Ao longo dos dias em que o paciente está ali internado. E sempre nesse perfil. Primeiras horas, depois 4 horas, 6 horas, 8 horas, até realmente liberar o paciente para saber que realmente ele não tem nenhum risco ou chance de evoluir para um novo infarto, tá? Aqui só uma tabelinha, depois vocês em casa, vocês leem com mais calma as características de cada marcador que a gente falou aqui, o tipo, né, a origem, qual é o motivo que está associado ao aumento no sangue, a questão do tempo, né, quando está aumentado, a diminuição, e qual a utilidade prática, né, para esse diagnóstico.
Aqui os dois marcadores que são utilizados para prognóstico, não mais diagnóstico, tá? Esses daqui são para diagnóstico, enquanto esse é para prognóstico, né? Para avaliar a sobrevida do paciente, avaliar a longo prazo, qual a chance dele ter um novo infarto, ou se ele não teve infarto, qual é a chance dele evoluir para o infarto, né? Então, a PCR é um marcador de inflamação aguda, que é sintetizado pelo fígado, e que níveis elevados, mais ou menos, para a gente avaliar o grau de risco de infarto no paciente através do PCR, ultrassensível. Então, essa proteína C reativa menor do que 1, você não tem risco de evolução para um evento cardíaco, né, para síndrome coronariana aguda. Acima de, entre 1 e 3, é risco intermediário. E acima de 3, é uma pessoa que tem uma chance maior de risco, né, de síndrome coronariana aguda, tá? Então, existe um score, né, que é a síndrome, que é a Sociedade Brasileira de Dislipidemias e Coronarianos, eles já estabelecem, né, em um desses marcadores, um desses fatores que são medidos para medir esse score de risco de evolução para a ocorrência de infarto, é através da PCR, né? Além da dislipidemia, glicose, hipertensão, a gente mede através também da PCR, tá? É um dos riscos está associado com a presença, aumento dessa PCR sanguínea. E esses hormônios aqui, que são os peptídeos pronatiuréticos, estão associados, são, na verdade, hormônios, tá? Que são produzidos, por incrível que pareça, o nosso coração, ele secreta hormônio, tá? Esses aqui são hormônios cardíacos, que estão associados com a função cardíaca. Então, indivíduos que têm insuficiência cardíaca, por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva, né, alterações da função cardíaca, geralmente o paciente tem aumento, né, aumento sérico, né, desses marcadores hormonais aqui no sangue. Então, ele vai auxiliar o diagnóstico, a avaliação e o prognóstico da insuficiência cardíaca e também acompanhar o paciente durante o tratamento, né, dessas alterações aí de insuficiência, tá? Então, eles são muito mais utilizados a nível de disfunção cardíaca do que das síndromes coronarianas agudas. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar sobre função cardíaca. Vocês percebam qual a importância, né, da gente dosar esses marcadores no laboratório, identificar a ocorrência de um infarto, por exemplo, nesses pacientes, tá? Acho que travou aqui. Mas vocês escutaram certinho até o final aí? Tudo ok, gente, até aqui? Porque eu tive alguns probleminhas da manhã com áudio e aí acabou travando o computador aqui. Mas tá tudo bem tudo aí? Vocês escutaram até o final? E aí, gente, vocês estão por aí ainda? Travou aqui. Tá dando para ouvir, Tatiana? Oi. Agora sim. Porque eu ia te falar que eu tô te vendo, que não tá travado, não. Eu sou para você, né? É porque não estava conseguindo fazer nada na tela, travou total aqui. Hoje foi o dia. Do notebook para esse celular podia. Mas vocês conseguiram. Mas conseguiu. Vocês conseguiram acompanhar até o final? Eu não sei como é que foi o final da aula, se eu consegui finalizar. Vocês pegaram essa parte dos marcadores de prognóstico, PCR e peptídeos pronatiuréticos? Conseguiu. Então ótimo. Então, era isso que eu queria falar sobre esses marcadores, tá? Aqui é o nosso cronograma para bioquímica. Então, nossa prova vai ser dia 30, tá?
Então, a gente finalizou hoje os conteúdos que vão ser. O computador não quer trabalhar hoje, não. Tá estressado, já chegou no limite.
Então é isso, gente. Eu estava só finalizando, falando que já se existia mais algum comentário, eu não sei se chegou, se vocês chegaram a escutar a parte que eu falei sobre a nossa avaliação de hematologia. Chegaram a escutar ou... não? Então, eu estava falando que eu acho, na verdade, que a gente deve escutar, né, a opinião, principalmente dos colegas que são dessemestralizados. Então, amanhã a gente discute se realmente a disciplina, se a prova de hemato, ela vai ser, ela vai permanecer no dia 24 ou se a gente consegue alterar para dia 25 ou 26, mais ou menos, né, a depender, porque a gente precisa contemplar a opinião de todos, né, principalmente aqueles que não estão aqui nas outras disciplinas de hoje, né? De citologia e de bioquímica. Tá bom? Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Alguma consideração? Por enquanto não, até Até amanhã. amanhã, então. Fica com Deus. Boa noite. Tchauzinho, gente. Boa noite.